da nossa rotina, né? Às vezes você passa o mês inteiro e tu nunca escuta alguém falar pródigo, né? Então, algumas pessoas que frequentam a igreja sabem o significado, outras pessoas que têm um conhecimento maior da língua portuguesa também sabem, mas outras pessoas não sabem. Eu mesmo, quando vim para a igreja, nem fazia ideia o que significava pródigo, né? Mas pródigo significa esbanjador, e ele recebe esse título porque ele gasta tudo aquilo que ele recebe do Pai. Então, ele foi um pródigo do dinheiro. Tem gente que é pródigo da saúde, a pessoa gasta toda a saúde dela na pinga, na droga, nas coisas erradas, às vezes vira só Deus para ter misericórdia, né? Então, quem sabe você seja um pródigo, não de dinheiro, mas da saúde ou de outras coisas na vida sua, né? Deus quer falar conosco aqui. Lucas 15, 11. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alpargas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Somente até aqui. A igreja pode sentar, irmãos. Irmãos, esse capítulo 15 de Lucas, ele tem 3 parábolas. Alguém já, há muitos anos atrás, disse que esse capítulo aqui é o capítulo dos perdidos e achados. Então, quando você abre Lucas capítulo 15, você vai ver ali os perdidos que foram achados. Nós temos uma dracma. Uma dracma, irmão, para nós hoje não tem valor nenhum, mas na época a dracma era uma pequena moeda de origem grega. Ela tinha um valor comercial pequeno, mas a mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, e ela não aceitou perder a dracma. Então ela acendeu uma luz em casa, pegou uma vassoura, varreu e procurou até que a moeda fosse encontrada. E quando ela encontrou a moeda dela, ela chamou as amigas e disse: Olha, se alegrem comigo porque eu achei minha dracma. Não sei se alguém aqui já perdeu dinheiro. Alguém já perdeu dinheiro? Dinheiro é assim, quando você perde, ele não volta sozinho, certo? Então, quem perde dinheiro tem que correr atrás, tentar encontrar, porque o dinheiro, ele simplesmente ele não tem vida própria, não tem capacidade de raciocinar, é uma coisa morta. Ou você vai atrás, ou você não acha, né? Então, por isso, a mulher aqui da parábola, ela vai atrás da moeda até encontrá-la. A outra parábola é da ovelha perdida. O pastor tinha 100 ovelhas, ele está com as 100, de repente ele conta, só tem 99. E aí o que ele faz? Ele deixa as 99 no deserto
A maioria dos irmãos acha que foi num aprisco, mas não, ele deixa no deserto. E ele vai procurar a ovelha perdida. Quando ele encontra, ele pega ela, coloca sobre os ombros e traz. E faz uma festa, porque achou a ovelha perdida. A ovelha, irmão, é um animal que ela, isso é dito pelos entendidos que conhecem muito bem sobre ovelhas. Uma ovelha, quando ela está perdida, ela entra em estado de choque. Então, por isso ele traz ela sobre os ombros, porque ela não tinha condição de caminhar. Ela estava perdida, em estado de choque, ela deita no chão e trava. E se torna uma presa fácil de qualquer predador. Então, por isso o pastor sabe que a ovelha está perdida, sabe que a ovelha está correndo perigo, ele faz de tudo para encontrar, e quando ele encontra, ele não mede esforços. Leva ela sobre... Quanto é que pesa uma ovelha? 40, 50, 60, 70 quilos? Por aí. Então, não foi uma missão tão fácil, né? Às vezes a gente não quer suportar a fraqueza de um irmão, e o pastor suportou ali todo aquele peso nos ombros, subindo o terreno íngreme, descendo pedregais, escorregando, mas resgatou a ovelha perdida, porque se ele esperasse a ovelha voltar, ela também não voltava mais, né? Porque ela fica, infelizmente, desorientada e em estado de choque. Então o pastor foi atrás. E a terceira parábola é a parábola do filho. Já o filho, irmão, é um ser humano, é racional, é uma pessoa inteligente, ele tem capacidade de pensar. Então, quando ele sai de casa, o pai não queria. Mas quem compreende que você cria um filho e você não consegue ter domínio sobre a vida do filho a vida toda? Vai chegar uma hora que o teu filho, ele vai se sentir dono do nariz e vai dizer, estou indo embora, e vai, né? E muitas das vezes o pai sabe que vai para sofrer, vai para passar situações que ele nunca imaginou, mas fazer o quê? Não tem como amarrar o filho em casa. Foi o que aconteceu aqui. Contra a vontade do pai, o pai permite que o filho vá embora. E o filho indo embora levou a herança, e ele passa a viver uma vida, é usado a palavra aqui, dissoluta. Se você olhar no dicionário, uma vida dissoluta abrange bebedeira, orgias, prostituição, tudo que vocês imaginarem de ruim está envolvido numa vida dissoluta. Então, quantos que vivem essa vida dissoluta, bebedeiras, drogas, prostituição, crime, uma vida sem regras, sem limites, né? E o que acontece, irmão? Quando a pessoa não morre, a pessoa empobrece. O que a gente vê de pessoas pobres na rua se humilhando por moedas, gente que não tem dinheiro para comprar um pão, gente que não tem dinheiro para comprar uma sandália, para comprar uma cueca, o cara não tem dinheiro para comprar, não tem lugar nem para onde tomar um banho, que é uma coisa básica que todo mundo precisa. O cara não tem. Por quê? Porque ele passou a viver uma vida dissoluta, né? Foi pelo caminho da bebida, pelo caminho das drogas, amizade, crime. E qual é a consequência? Prisão, morte, pobreza, desgraça total sobre a vida da pessoa. Assim estava o filho pródigo. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, né? Tinha mulheres ao seu lado. Quando ele gasta o último centavo, então ele vê que ele não tem amigos, e ele vê que as mulheres que estavam com ele não estavam pelo que ele era, mas estavam por aquilo que ele tinha. Então veja, a única pessoa que está com você pelo que você é de verdade é o teu pai e a tua mãe. Sabe, às vezes a gente não vale nada, mas o pai e a mãe nos amam do mesmo jeito. Os irmãos sabem disso. Muitas pessoas se aproximam de ti, não é pelo que você é, mas é pelo que você tem. Então as pessoas se aproximam para tentar extrair de você alguma coisa que traga benefícios, prazer e alegria para eles. Quando você não tem mais nada para ser tirado, as pessoas te abandonam, te deixam de lado. Foi o que aconteceu aqui, prestaram atenção? O rapaz está sem grana, está sem amigos, não tem um prato de comida,
nada, está com fome, e agora? Né? Deixou a casa do pai, não soube aproveitar a vida, e a vida passa. Né? Hoje eu estava pensando, meu Deus, olha como a vida passa depressa. Eu estava me lembrando, mas quando me converti em 86, o Brasil já não é um país tão jovem como era na década de 80, 70, 90. O Brasil é um país que está envelhecendo. Existem ainda muitos jovens, mas o Brasil não é mais um país jovem. Anos 80, a maioria das pessoas na igreja eram jovens. 2000 que nós estamos agora vivendo, já não são tão jovens. Você pode ir em qualquer igreja, tem jovens, mas a maioria das pessoas hoje nas igrejas é de meia idade para frente. E a vida passa muito depressa. Olha, irmão e irmã que estão aqui nessa noite, a maioria de nós aqui, não está mais na condição de errar de novo. Porque talvez vai ser muito tarde para retornar. Então presta atenção, tu não tem mais 15, 16, 17, 18 anos. Um erro, uma tomada de decisão errada, um caminho que você escolha de forma errada para você retornar e talvez acertar as coisas, talvez não reste tempo e talvez não tenhas oportunidade. Nós estamos falando aqui de um jovem que bebeu, que prostituiu, que fez o que tinha que fazer, mas que teve tempo de retornar e consertar, e de aproveitar uma nova oportunidade que lhe foi dada pelo Pai, coisa que talvez a maioria de nós aqui não tenhamos mais, porque a nossa idade não nos dá e não nos permite errar e caminhar muito longe fora da vontade de Deus, meus irmãos. Então, que sirva de alerta aqui para os irmãos, né? A velhice é impiedosa, a gente tenta maquiar a velhice, tem até a idade de ouro, a melhor idade. Mentira, mentira, não tem nada de melhor idade. Os problemas vêm, a família cresceu, a família está desunida, a tua saúde não é mais boa, você já não tem mais tanto dinheiro como tinha quando jovem, as oportunidades diminuíram. Então, se isso fosse a melhor idade, a Bíblia fala em Eclesiastes 12, fala que a velhice é os dias maus. Está ali em Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E aí ele começa a descrever a corrupção do corpo, né? O corpo que envelhece e que limita a vida da gente e que às vezes até nos impede, irmão, de andar até no mercado, que a gente não consegue às vezes ir mais. Então, queridos, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está dando para nós aqui hoje. Você está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Quem sabe que Deus ama os desviados? Ama ou não ama, meus irmãos? Então, o pródigo estava com fome, ninguém lhe dava nada. Aí ele foi trabalhar, apacentar porcos. Hoje a gente já não chama mais, você pode chegar lá no mercado, não está lá carne de porco, está lá carne suína. Costela suína, pernil suíno, paleta suína, né? Antigamente chamava porco, porque eram criados assim no pasto. Quem é desse tempo que os porcos eram criados nos pastos? Então, chamava de porco, porque literalmente o bicho era porco. Vivia na lama, fuçava, comia tudo. Hoje é bem diferente. Você vai aí num criadouro de porco, não estou falando de fundo de quintal, você vai numa empresa que trabalha com carne suína, os chiqueiros são tudo azulejados, uma higiene incrível, uma carne limpa, sem problema nenhum. Na época era porco mesmo, porque o bicho fuçava tudo e comia tudo que encontrava pela frente, né? Então o rapaz, ele vai apacentar porcos, isso era feito no campo, e quando ele alimentava os porcos, a minha Bíblia aqui tem a palavra alfarroba, aliás, a minha Bíblia tem a palavra bolotas, mas a tradução
é alfarrobas. Não sei se alguém tem alfarroba na Bíblia. Alguém tem a palavra alfarroba ou ninguém tem a palavra? Todo mundo está bolota aí? Não, né? Alguém vai ter alfarroba, pelo amor de Deus. Quem tem alfarroba aí na Bíblia? Pelo menos alguma tradução com alfarroba vai ter aí. Dá uma olhadinha. E desejava se alimentar com as bolotas ou desejava se alimentar com as alfarrobas? Quem é bolotas? Não tem ninguém que seja alfarroba na Bíblia? Meu Deus, então estamos com a tradução. Alfarroba? A mãe é alfarroba. O que é alfarroba, pastor? Alfarroba, irmão, é uma vargem, tipo um ingá. Então, ela é uma vargem, dentro ela tem as sementes e ela é cercadinha com uma polpa adocicada. Então, cortava aquelas vargens, jogava para os porcos, eles comiam com casca, comiam semente, comiam polpa, comiam tudo. Então, é uma comida que qualquer pessoa poderia comer também, porque não é veneno e não é suja, né? Mas vamos ser sinceros, o rapaz saiu de uma casa que tinha churrasco, cafezinho com leite e manteiga. O rapaz saiu de uma casa, irmão, que tinha macarronada, que tinha os melhores pratos, e agora ele está... A única opção dele é a alfarroba, as bolotas. Pelo amor de Deus, é uma decadência incrível que ele teve, né? Então, nessa situação dele, vendo ali os porcos comendo as bolotas, ele desejava se alimentar com as bolotas. Ele não chega a comer, mas ele deseja se alimentar com as bolotas. E aí, meus irmãos, ele começa a lembrar da casa do pai. Porque tem que acontecer uma desgraça para a pessoa lembrar que ela era feliz e não sabia. Sabe? Talvez você reclama muito da tua vida, até acontecer uma tragédia, uma desgraça, e você vai dizer que esses dias atuais você era feliz, mas vivendo os dias de hoje, você não diz que é feliz. Mas amanhã você pode ter saudade dos dias de hoje. Concorda comigo, irmão? Às vezes aquele dia que a gente reclama, o meu dia não presta, minha vida não presta. Rapaz, amanhã você pode estar chorando de saudade dos dias de hoje. Por isso, valoriza o dia chamado hoje. E aí o filho pródigo começou a lembrar da casa do pai. Meu Deus, lá na casa do pai, os empregados têm fartura de pão. Todo mundo come bem lá. E eu aqui, perecendo de fome. Meu Deus. Mas já sei, vou voltar. É a decisão mais difícil, é voltar. Né? Por quê? Porque tem pessoas que vai te aplaudir, tem pessoas que vai dizer que bom, tem pessoas que vai dizer que bênção, tem pessoas que vai dizer nós estava orando, nós estava pedindo a Deus que te trouxesse de volta, e tem pessoa que vai torcer o nariz. Só que você é uma promessa de Deus. Você não tem que olhar para quem torce o nariz, você tem que olhar para aqueles que te amam e para aqueles que estão orando e torcendo por você. Se tem alguém que torce o nariz, tem alguém que te abraça. Se tem alguém que te critica, mas tem alguém que te elogia. Se tem alguém que desvia de você, mas tem alguém que vai ao teu encontro para te recepcionar. Então você tem que valorizar essas coisas positivas e não se deter em alguém que torce o nariz. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Quem sabe que tudo é assim? Na escola é assim, na empresa é assim, no comércio é assim, na família é assim. E na igreja não é diferente. Onde tem gente tem problema, né? Então, em todo lugar é assim. Sempre alguém nos recebe e sempre tem alguém que nos trata mal. Mas a gente tem que olhar para quem está nos recebendo, nos tratando bem, para as pessoas que nos querem bem, né? Então, veja, eu não li aqui a palavra na íntegra, mas o filho pródigo, ele tinha um irmão. Lembra? O irmão ficou feliz dele voltar? Olho grande, né? Já de olho em todo o resto da herança. A pessoa infeliz voltou aí para atrapalhar eu. Não gostou que o irmão voltasse. O irmão deveria ser o primeiro a se alegrar. Mas não foi. Ele estava trabalhando no campo. Quando chegou em casa, tinha uma festa. Em vez dele entrar, a casa era dele, ele não entrou. Aí chamou, quem que ele chama? Alguém lembra? Ele chama um servo, um empregado do pai. Ei, fulano, vem cá. O que está acontecendo aí?
Irmão, uma coisa é você ouvir da boca do pai, outra coisa é você ouvir da boca do estranho. O estranho, né, que é o servo... Ei, o que está acontecendo aí? O servo veio, torceu o nariz, não gostava do irmão mais novo, teu irmão voltou. E teu pai mandou matar o bezerro cevado e fazer uma festa. Sabe lá a carinha que ele falou, que carinha que ele fez, né? E como ele deve ter falado, reprovando a volta do filho mais novo, o irmão já tinha uma diferença com o irmão, não gostou. Já não quis mais entrar em casa. Veja que as pessoas se excluem. Uma pessoa que não consegue amar, ninguém precisa excluir ela, ela se exclui sozinha. Sabe onde é que ele fica? Ele fica do lado de fora. Vai lá, coloca o pé na coluna, cruza o braço e fica lá. Cara de mal, bad boy, né? Menino mal. Aí daqui a pouco alguém vai dizer, o teu filho mais velho está lá fora. Mas lá fora como? Aí o pai vai lá, filho, entra. Não vou entrar, porque esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com as meretrizes, e agora ele voltou, tu matou o bezerro cevado, fez uma festa, eu te sirvo há tanto tempo, nunca transgrediu teus mandamentos, tu nunca me deu um cabrito para se alegrar com os meus amigos, e esse aí, você já matou o bezerro cevado? Aí o pai, com amor que tem pelo filho mais velho, como também ama o filho mais novo, ele tenta persuadir e fazer o filho mais velho entender que aquela ocasião era uma ocasião especial. Que o irmão dele estava morto e a volta dele é como se ele tivesse revivido. Que o irmão dele estava perdido e a volta dele é que ele foi achado. Então era motivo de festa. Meu irmão, alguém que está caído que se levanta, nós temos que se alegrar por essa pessoa que se levantou. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Alguém aqui tem, não precisa levantar a mão, mas alguém tem dificuldade para lidar com perdão? Você é uma pessoa que não se perdoa? Tem gente que não se perdoa nem a si próprio, né? Fica questionando a si mesmo pelo passado que passou. Irmão, a primeira pessoa que tem que perdoar você é você mesma, você mesmo. Você tem que se perdoar. E depois, os outros que quiser te perdoar, perdoar nós, perdoa. Quem não quiser, problema da pessoa. O filho pródigo, ele voltou, independente do que ele ia encontrar pela frente. Lembra que ele fez um propósito? Eu vou voltar, vou dizer que pequei, que me arrependi, e quero ficar, nem que seja como empregado, mas eu quero ficar na casa do pai. Esse era o propósito dele, nem que seja como empregado eu vou ficar. Porém, quando o pai viu que ele voltava, o pai é que foi ao encontro. O pai abraça, o pai beija, o pai manda trazer uma roupa nova, uma sandália nova, coloca o anel no dedo. O pai recebe da melhor maneira possível, meus irmãos. Tudo o que um pai pode fazer pelo filho, esse pai fez. Porque o pai ama. Irmão, tu tem dúvidas do amor de Deus? Tu acha que você está aqui, por quê? Porque o amor de Deus é sobre a tua vida. Deus te ama. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos venhamos nos arrepender, meus irmãos. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Deus ama você. Há muito tempo atrás, eu falei aqui para os irmãos um testemunho, uma jovem, ela namorava, e ela teve uma frustração, o namorado trocou ela por outra, ela se frustrou, pegou a roupa dela, entrou no ônibus, foi para uma cidade bem longe. Chegando lá, viveu um tempo e caiu doente, muito doente. E não tinha dinheiro para voltar para casa. Um senhor da cidade, com pena dela, pagou a passagem. Levou ela na rodoviária, pôs ela dentro do ônibus, ela voltou para a cidade dela. E ela chegou na sua cidade de madrugada. Desceu na rodoviária, veio com a malinha de roupa para casa. Quando chegou em casa, tudo apagado. Ela não bateu, mas pegou na maçaneta da porta, girou, a porta estava aberta. E ela entrou para dentro, quando ela entrou para dentro, fez barulho, pai e mãe acordou. Correram para a sala e encontraram a filha. E ela disse assim, pai e mãe, vocês esqueceram a porta aberta.
O pai e a mãe disse assim: filha, nós não esquecemos. Desde o dia que você saiu dessa casa, essa porta sempre esteve aberta para você. Não foi esquecimento, foi proposital. A porta está aberta para você. Então, meu querido, o Pai te ama. Deus te ama. Deus quer você na vida, na presença, na casa dele, servindo a ele. Independente de quem você seja ou quem você tem praticado, Deus te ama. E se você tem desejo de se levantar, de reconciliar, de aceitar Jesus, faça isso. Mas, pastor, e os meus pecados? Os teus pecados, Jesus Cristo perdoa. Amém, meus irmãos? Sim ou não? Quem tem certeza que sim? O que a Bíblia fala? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então, existem pessoas... Lembra do ladrão da cruz? Irmão, quanto você dá pela vida de um homem que passou a vida toda roubando? Nós não damos nada por ele. Esse cara estava na cruz, do lado de... Eram dois bandidos, um à direita, um à esquerda, Jesus no meio. Um dos ladrões blasfemava e dizia: desce da cruz, salva-te a ti, salva a nós, e aí nós vamos crer. O outro dizia: cala a tua boca, você não temes a Deus estando na mesma condenação que ele? Nós, porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. E o ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Porque, meu irmão, Deus não perdoa pecado à prestação, entenda isso. Quando uma pessoa se arrepende, o perdão de Deus é imediato. Essa noite, ela pode ser a noite do perdão para os teus pecados. Esta noite, ela pode ser a noite de salvação para a tua alma. Basta apenas que você creia em Jesus Cristo e que você se arrependa dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Oh, quem lembra de Moisés? Quem lembra? O da Bíblia. Lembra que ele matou um homem? E ele escondeu o corpo na areia. Escondeu num lugar muito ruim, né? Ele escondeu o corpo na areia e pensou: bom, aqui ninguém vai descobrir. Mas a Bíblia diz que viram quando ele matou e viram quando ele escondeu. Então Moisés, esse grande homem de Deus, foi assassino, homicida. E a Bíblia diz que o homicida não tem parte com Deus. Está na Bíblia ou não está? Eu acho que eu nunca matei ninguém e espero que vocês também nunca tenham matado. Mas se alguém aqui foi homicida um dia e você se arrependeu, Deus te perdoa. É bom que ninguém mate ninguém, pelo amor de Deus, é uma coisa terrível, não é, meus irmãos? Mas a gente sabe o que acontece. Um momento de fúria, um momento de descontrole, e essas coisas acontecem, né? Eu tenho um vizinho meu que assassinou o vizinho, porque a mulher enchia muito a cabeça dele contra o vizinho, e enchia a cabeça. E quando foi um dia, ele chegou do trabalho cansado, meio-dia para almoçar, e a mulher: mas o vizinho. E é assim, irmão, homem não briga igual a mulher, não, puxando o cabelinho e arranhando. Quando o homem se pega para valer, meu irmão, o bicho pega de verdade. Já ouviu a expressão: não cutuca a onça de vara curta? Né? E aí a mulher enchendo a cabeça, o vizinho foi lá, pegou uma faca desse tamanho e foi. Chegou lá, o homem estava fazendo uma cerca, coitado. Ele pegou um moirão daquele, deu na cabeça. O homem caiu, quando o homem caiu, ele puxou a faca, 3 facadas no coração, pronto, o homem está morto. E o vizinho vai para a cadeia. E a mulher fica lá. Está até hoje, de certo. Então, quantos que matam pela pressão, irmãos? Né? No trânsito. Às vezes a pessoa pressiona no trânsito, pressiona e provoca. Quantos que mataram sem querer matar? Quantos que nunca imaginaram que se tornariam homicidas? Inclusive na Bíblia tem
em Josué capítulo 20, 6 cidades chamadas cidades de refúgio. 3 ficavam de um lado do Jordão e 3 do outro lado do Jordão, do lado oposto. Quando em Israel havia alguém que cometia homicídio, havia o vingador de sangue. Qualquer parente da vítima, tendo a vítima sendo assassinada, o parente poderia vingar o sangue da vítima. Então as cidades de refúgio, elas foram construídas por Josué, segundo o que Deus mandou, para abrigar os homicidas. Quando um homicida que matava sem intenção, ele corria para a cidade de refúgio, e lá o vingador de sangue não podia matá-lo, porque ele estava debaixo da proteção de Deus. Talvez amanhã ou depois alguém que vai assistir essa mensagem tenha matado alguém. Bom é que ninguém cometa esse crime, que é uma coisa terrível. Mas mesmo que haja cometido, se você se arrepender, o Senhor te perdoa e te salva. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Quantos creem no amor de Deus, levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. O nosso Deus é rico em misericórdia, meus irmãos. Porque o diabo ele inflama e a pessoa fica irada, nervosa, e eu pego e eu mato, eu arrebento. Quando a pessoa faz, o diabo se afasta, o sangue esfria, a pessoa põe a mão na consciência, o que eu fui fazer? E aí o diabo já diz, agora tu está perdido. E as pessoas entram em desespero. E tem pessoa que peca, nunca mais se levanta. Irmão, o nosso Deus, o único pecado que Ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou tentar explicar, em poucas palavras aos irmãos, por que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado Espírito da Graça. Quando você peca contra o Espírito Santo, ele se afasta. Uma vez o Espírito Santo se afastando, você não consegue mais se arrepender, porque quem faz o homem se arrepender é o Espírito Santo. E se você peca contra ele, que você o afasta, aí você não consegue se arrepender e perde a salvação. Por quê? Por falta de arrependimento. Mas o fato de você estar aqui na igreja nessa noite, você não tem pecado contra o Espírito Santo. E Ele está falando ao teu coração aqui nessa noite. E se você abrir o teu coração, você vai escutar Ele te chamando de filho aqui nessa noite. Aleluia! Quantos podem ouvir a voz do Senhor lhe chamando de filho aqui nesta noite? Oh, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor, porque você continua sendo filho ainda. Deus te ama como filho. Ele quer te salvar aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? O pródigo, ele diz, não precisa mais me chamar de filho, mas o pai quer ele como filho, o pai não quer ele como empregado. Irmão, Deus, você é filho de Deus. Querido, Deus te ama. Deus sabe que o que você fez sobre a pressão que você agiu, a tentação que você enfrentou. Deus te conhece, Deus tem poder de te perdoar. Jesus disse, todo o poder me foi dado onde? No céu e na terra. Glória a Deus. Ele tem poder de perdoar. Ele deu o seu sangue pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, eu vou dizer aqui para encerrar, só não vai para o céu quem não quiser. Pastor, eu não quero ir para o céu. Amém, daí você não vai. Mas pastor, eu quero ir para o céu. Pastor, eu sou um cara assim, eu sou uma mulher desse jeito, mas eu quero ir para o céu. Deus vai te salvar, meu irmão. Deus vai te fortalecer aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite, meus irmãos. Você vai voltar, né? Olha que honra, como o pai honrou o filho, traz uma roupa nova. Viram aqui um vestido novo, irmãos? Quem prestou atenção? Né? Não traz lá uma coisinha, traz qualquer coisinha lá, um trapo velho. Não, traz uma coisa nova aqui. Né? Traz uma roupa nova, vestir uma roupa nova. Quem notou que mesmo a gente que é feinho, veste uma roupa nova, fica bonitinho?
É uma benção. Então, a roupa nova, meu irmão. Esses dias eu estava me lembrando aqui, irmão, na nossa adolescência e juventude, quando a gente comprava roupa, o pai levava nós, 10, 12 anos, 11 anos, né? E a gente, no Natal, vestia roupa nova. Ficava até chique, mesmo na pobreza, né? Dia 24, assim, todo mundo de roupinha nova. Estava me lembrando, né? Bonitinho, eu com meu irmãozinho, assim. Amarelinho de feio, né? Lombriguento, mas roupinha nova, ficava até chiquezinho. Rapaz, o pai disse, traz um vestido novo. Aleluia. Veste ele, aleluia. Traz uma sandália nova, coloca no pé. Olha só, irmão. Roupa nova, sandália nova. A coisa já está mudando. Voltou, as coisas já começam a mudar na vida desse filho. Alacanda rabacheia. Deus tem o melhor preparado para você. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E é por isso que o Espírito Santo está te trazendo de volta para a presença de Deus. Deus tem algo novo. E para completar a bênção, traz o anel. O anel simboliza o quê? O anel aqui não é uma vaidade, irmão. O anel aqui é símbolo de autoridade. Não sei se todo mundo sabe, mas a assinatura era feita pelo anel. Então, não se escrevia o nome, se assinava com o anel. Colocava na tinta e era assinatura. Cada família tinha o seu anel que equivalia à assinatura da família. Então, quando o pai coloca o anel, o pai está dizendo, estou restituindo a ti o nome da família, estou restituindo a você a autoridade da nossa família. Você voltou a ser um dos nossos. Glória a Deus. Irmão, tu não serve para o mundo, irmão. O mundo não serve mais para você. Adianta. Não adianta você querer insistir. O mundo já não tem mais lugar para você. Irmão, a semente da palavra está no teu coração. Você vai para o baile, você vai para o bar, você vai tomar, vai dançar, mas você já não tem mais aquela alegria que você tinha, porque o mundo já não é mais para você. Você é um cidadão do céu, você é filho de Deus. O teu prazer está nas coisas de Deus, amém, meus irmãos? É igual aquele rapaz foi desviar e inventou de ir num centro de macumba, testemunho verídico. Chegou lá, o pai de santo foi incorporar as entidades, não baixava. Aí olharam para ele, ó, pode ir embora, porque o homem que está contigo não deixa ninguém baixar aqui. Testemunho verídico. O cara nem para desviar presta mais, irmão. Irmão, é só Jesus que quer nós, irmão. Amém, igreja do Senhor? Não temos mais nada com esse mundo, meus irmãos. Nosso negócio é com Jesus. Amém, igreja do Senhor? Vamos servir esse resto de vida que a gente tem, vamos servir ao Senhor. Esse tempo de vida que ainda nos resta, irmão, vamos usar para servir ao Senhor, meus irmãos. Toma uma decisão hoje, igual Josué, em Josué 24, versículo 15, que disse, escolham quem vocês querem servir, porém eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Irmão, faça como Jacó fez. Jacó estava em Siquém, a família de Jacó estava virada num chapéu velho. Gênesis capítulo 35. O terror dos inimigos de Jacó estavam por todo o redor, querendo destruir a vida de Jacó. Jacó fez um concerto, Jacó chamou a família, né? Às vezes a gente precisa ter uma conversa mais séria com a família, irmão. Muita brincadeira, muita risadinha com família, às vezes tem que chamar com seriedade. Jacó chamou os filhos, e não eram poucos, eram muitos, e disse, ó, escuta aqui, gente, nós vamos para Betel. O que é que significa Betel? Casa de quem? Casa de Deus. Gênesis 35, Jacó disse, nós vamos para Betel, nós vamos para a casa de Deus. Há 20 anos atrás, Deus me apareceu em Betel, e eu fiz um propósito com Deus, e agora eu vou para a sua casa para cumprir. Só que do jeito que vocês estão, não dá para nós ir. Nós vamos ter que consertar. Leia Gênesis capítulo 35. Sabe o que eles fizeram? Tiraram as roupas que não serviam para ir mais para a casa de Deus. Tiraram todos os pendentes. Irmão,
notavam que era um pinheirinho, todas enfeitadinhas. Gênesis 35, tiraram o brinco, tiraram tudo quanto é coisa que tinha, pegaram as roupas que não servia para ir para a casa do Senhor, juntaram tudo, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 35, que foram debaixo de um pé de carvalho, e jogaram ali, e ali fizeram um concerto com Deus. Esse pé de carvalho representa a cruz de Cristo, ó. Irmão, pegue todos os teus pecados, lance aos pés da cruz de Cristo, ó, e vai para Betel. Deus te espera em Betel, a casa de Deus te espera. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E se você ler Gênesis capítulo 35, quando Jacó fez um concerto com toda a casa, os inimigos de Jacó foram dissipados. Irmão, esse capeta que está incomodando, está agindo na vida do teu filho, esse demônio que está agindo na vida da tua filha, essa obra do diabo que está perturbando a tua casa, quando tiver uma aliança sincera com Deus, isso vai sair tudo. Eu vou dizer pelo Espírito de Deus aqui nessa noite, não haverá depressão, não haverá aflição, não haverá medo, não haverá nenhum tipo de atrapalho que vai segurar e deter a vida dos irmãos. Deus tem o melhor para vocês, igreja. Faz um concerto com Deus, não custa nada. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja. Aplaude Jesus e glorifica o nome do Senhor. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Abra teu coração assim. Dá uma respirada assim. Está na presença de Deus. Deus está aqui, meus irmãos. Aleluia. Nas perseguições, o crente fiel nunca